Aleluia. Amém. Em mim, Em Cristo. em Cristo. Eu sou a porta. Olha, eu eu escrevi um artigo, porque assim, hoje nós estamos vivendo a síndrome do povo no deserto. Por exemplo, o povo de Israel vai se posicionar dizendo assim: Moisés, você nos tirou de uma terra que mana leite e mel para nos conduzir a uma terra que mana leite e mel. Gente, peraí. Quando é que o Egito se tornou uma terra que mana leite e mel? Escravo? Principalmente nos últimos anos, qual se levantou um faraó e não conhecia José, nem os grandes feitos de José, e nem o Deus de José, pelo amor de Deus. Olha essa esquizofrenia. Eles estão chamando o Egito de uma terra que mana leite e mel. Números 11, e é isso que eu quero falar, Números 11 e 34, vai falar que enquanto o povo desejou uma comida, e não era comida que Deus tinha preparado, enquanto a comida estava nos dentes, a alma deles definhou, e o nome daquele lugar se chamou Ibriote Ratavá, o sepulcro dos desejos. Porque quando o assunto é reter, quando o assunto é eu quero o desejo, o problema não é desejar, o problema é desejar fora da vontade de Deus. Eita. Quando você deseja algo que está fora da vontade de Deus, a sua alma definha. Porque o seu desejo não está nele, está em coisas terrenas, coisas passageiras, coisas sem valor. Porque a proposta de Deus, quando o primeiro casal vai desejar o que é temporal, eles vão perder o que é eterno. E essa é a problemática. Quando você deseja algo temporal, você perde o eterno. Meu Deus. Por exemplo, testemunho. A gente está saindo do campo teológico para a experimentação. Eu recebi um convite e um homem muito distinto. E quando é amigo, eu tenho a mania de não perguntar onde é. Eu tenho a mania de não perguntar o nome da igreja. Eu só vou. E a pessoa, pastor Isaac, me passaram o seu contato. Eu quero saber como é que você vem aí para Votuporanga, na cidade, para pregar na nossa igreja. Eu falei, olha, eu estou muito ocupado, estou agitadíssimo, eu te dou a resposta mais tarde, porque eu vou orar. E orei, 2 dias e, pô, pastor, pelo amor de Deus, eu sou empresário aqui na cidade, eu preciso saber qual é o seu valor de oferta, eu sou muito organizado, então eu preciso que o senhor venha. Eu falei, tá bom, eu vou orar. E eu orei e Deus falou para mim, pede a generosidade do coração dele. Não peça oferta do bolso. Peça generosidade do coração dele. Aí eu virei para minha esposa e falei, olha, Deus falou para eu pedir a generosidade do coração dele. Pelo amor de Deus, Votuporanga, média de 600 quilômetros, de volta, vai ter pedágio, vai ter gasolina. Você vai lá, vai pregar, não vai receber nada. É muito perigoso isso. Eu falei, não, mas Deus falou para me ligou, falou, pastor, e aí decidiu? Eu falei, ó, Deus falou para eu receber a generosidade do seu coração. Pastor, como é que é isso? Eu falei, não sei, vai orar. E Deus falou, eu não era oferta do seu bolso, era a generosidade do seu coração. Então tá bom, pastor, o senhor vem. Pô, e gasolina, pá, e pedágio, fui 600 quilômetros para Votuporanga ministrar. Cobertura, duplex. Pastor, no segundo andar mora o promotor da cidade. No terceiro andar, é um por andar. No terceiro andar mora o juiz. No outro, e mora não sei quem. E sabe onde mora o servo de Deus, pastor? Aonde? Na cobertura no duplex. Eu falei, glória a Deus. Pastor, se eu falei, não, onde o senhor vai me levar? E foi uma bênção. Ele olhou para mim e falou, pastor, estava combinado só um dia. Mas o senhor pode dar a escola domingo? Eu falei, posso. O senhor pode pregar no domingo à noite? Posso. Ele falou, pastor, eu não vou te levar para nenhum jantar hoje, porque é domingo. E aí a gente janta em casa. Eu falei, tá bom. Ele falou, pastor, quando o senhor disse para mim que o senhor ia receber uma oferta vinda do meu coração, eu falei, meu coração do homem é enganoso. Como é que eu vou fazer isso? O senhor falou para eu ir orar, eu fui orar. Pastor, tá aí a generosidade no meu coração. O envelope dei na mão da minha esposa
E a mulher é curiosa, sabe, né? A Uhum. Sara estava ouvindo o Senhor dos Anjos, os anjos falando com Abraão, e ela estava na beira da porta, ela falou, precisa ir ali no banheiro. Quando ela volta, os outros arregalados, né? Pega o celular, o WhatsApp, dizendo, amor, tem 5.000 reais aqui. Daí a pouco chega a esposa do pastor com o pudim, eu amo pudim de leite. Falou, amor, você já deu a generosidade do seu coração? Já, peraí, eu também tenho generosidade. Foi lá e trouxe para minha esposa, tá aí. Ela falou, ai gente, eu preciso ir ali no banheiro de novo. Ela falou, amor, tem mais 2.000 reais aí. E o pastor olhou para mim e falou, você já esteve no Terma dos Laranjais? A minha esposa, nossa, eu estava vendo semana passada, seria tão bom tirar umas férias lá. Pastor, o que você vai fazer semana que vem? Eu falei, eu tenho uma agenda na quarta, mas eu posso remanejar. Tenho uma agenda no domingo, mas eu posso remanejar no sábado, no domingo. Eu não posso, porque é uma agenda de algum tempo e é um congresso, eu não posso. Ele falou, pastor, ele é tanto se eu ficasse de segunda a segunda comigo, lá no Termo dos Laranjais. Pastor, eu vou te dar suas férias. Porque Deus falou para eu te dar a oferta da generosidade do meu coração. E eu aprendi o que é generosidade. Só diária para um casal, no mínimo, é R$ 1.200. Eu recebi 6 dias de descanso, café da manhã, almoço, janta, só um copo com limão e gelo, só um copo de plástico, tá? R$ 7. Ia ficar 6 dias. Na quarta-feira o homem olha e fala, pastor, pelo amor de Deus, deu um problema na empresa, vou ter que sair daí. Eu vou deixar meu cartão Infinity Black. Eu falei, leve-se embora. Não vou ficar com isso. Leve-se embora. Isso aí compra até avião. Falei, pastor, mas você... Poxa, vai ficar aí, pastor. Já tá tudo. Faz assim, pastor. Tem aí mais R$ 3.000 pro senhor gastar. Olhei pra minha esposa e falei, não gasta nada. A generosidade do coração me deu as férias. Eu nunca tive. 6 Meu dias no Deus. Terma dos Laranjais. Eu tô falando o nome. Eu tive lá, eu tenho as fotos. Entendeu? A generosidade do coração, sem pedir R$ 1, me deu R$ 10.000. Porque assim, quando você confia em Deus e o seu desejo não está no dinheiro, o seu desejo não está nas coisas terrenas, Deus vai te fazer desfrutar do melhor. Meu Deus. Porque quem deseja coisas fora da vontade de Deus vai definhar, vai ficar raquítico. Porque quando nós falamos de fome de Deus, quem tem fome de Deus jejua, quem tem fome de Deus é a Bíblia, quem tem fome de Deus vai para outro. Quem está vivendo uma inanição, quem está vivendo o sepulcro dos desejos, desejando algo que é fora da vontade de Deus, nunca vai desfrutar de Deus. É tremendo. A gente estava conversando ali antes, né? E o Senhor soltou aquela frase. Hoje em dia, tudo coopera contra a fidelidade a Deus. Isso é verdade. Isso me marcou, até anotei ali, né, para a gente poder. E é uma verdade. E muitas das vezes, eis aí a questão do porquê que a gente tem que orar e pedir a Deus discernimento, porque muitas das vezes a gente acha que tudo é provisão de Deus, né? Toda porta que é grande, tudo aquilo que alegra o teu olho, a gente acha que é de Deus. E muitas das vezes, como o Senhor falou aqui a respeito da vara que floresceu no deserto, era só uma vara, não tinha nem raiz, não tinha mais nada. Mas quando estava no lugar, guiado e direcionado pela presença, até aquilo que aonde a gente olha e acha que não vai sair nada, Deus faz surgir alguma coisa. Sim. Né? E a gente precisa, gente, tomar muito cuidado, porque eu tô aqui, tipo, tenho certeza, depois eu vou assistir esse vídeo e eu tenho umas caras e boca que eu faço que eu fico assim, né? E eu olhando o Senhor aqui, falando tudo isso, e eu fico, meu Deus do céu, como que ele ainda consegue, né, falar de forma calma, sem se debater com tanto entendimento, assim, reconhecendo tantas coisas assim, mas, na verdade, é a nossa obrigação, quanto cristão, buscar realmente o conhecimento. Sim. Né? Porque hoje a gente tem tanto acesso às informações que, gente, de verdade, o que tem de, vamos dizer, doutores inimigos se preparando
com todo o entendimento, com todas as letras, com toda a sabedoria, para ludibriar depois a igreja. E a gente fica aqui, ai, o aluguel, ai, a casa do sonho, ai, o tênis, ai, a roupa, ai, o isso, ai, o quilo. E essas pessoas estão se munindo de todo o entendimento, né, meu pastor, de Sim, toda a sabedoria, e a própria Bíblia mesmo fala, né? E, se possível, enganarão até os escolhidos. sim. Eu quero perguntar para o senhor, porque assim, a gente sabe que requer tempo, uma dedicação, e como o senhor falou, né? Eu não sou velho, eu comecei cedo. É, O seu interesse pelos estudos vem desde sempre? O senhor nasceu num berço evangélico? ah, Ou eu estou olhando e vendo aqui um homem de Deus, um conferencista, ele é tudo, escritor, assim, o Severino do reino. faz Mas, tudo. mas quem era a criança, Isaac? Gente do céu, é o escândalo da graça na minha vida. É assim, membro da Academia de Letras do Brasil. Fui indicado por 3 imortais da Academia de Letras. Isso nunca aconteceu. Meu Deus. A indicação é apenas por um. Eu fui indicado por 3. Então, assim, a criança Isaac, eu só li a revista em quadrinho por causa dos desenhos. Ah, minha mãe, Dona Vera Lúcia Bares, ela é a primeira mulher da minha vida, né? Glória a Deus. Minha mãe, no tempo da ignorância, ela recebeu uma palavra do feiticeiro dizendo que um dos filhos dela ia ser sacerdote na Umbanda, ia preparar oferendas, ia começar sua mediunidade aos 12 anos de idade, os guias e orixás mais fortes iam falar com ele. Meu Nasceu Deus. meu irmão mais velho, hoje pastor Wellington Rodrigues. Minha mãe disse, não é esse. Nasceu Kleber William, mais inteligente da família. Minha mãe disse, não é esse. Nasceu Isaac Bares, logo na minha vez, ela diz, é esse. Eita. Logo na minha vez, pelo amor de Deus. E havia uma determinação de Satanás, eu iria servi-lo aos 12 anos de idade. Tanto é que o mundo espiritual, de fato, era aberto para mim. Né? Tanto é, e eu não acreditava em anjo, eu só via demônio. Meu Deus. E a determinação de Satanás é eu iria servi-lo aos 12 anos de idade. Eu dou glória a Deus, porque Jesus chegou primeiro, me salvou com 11. Glória a Deus. Né, Deus olhou do céu e falou assim, menino, vai dar muito problema, deixa eu salvar logo ele aqui, porque 10 anos já tá indo pra matinê, já tá indo pra baile, já Olha tá aí. botando terror, deixa eu salvar ele. Então, a criança Isaac foi salva com 11 anos de idade, de fato, jejum, oração, sede de Deus, e num jejum, não é esse jejum de chocolate que vocês fazem, de, vou jejuar Coca-Cola. Não, é jejum mesmo, assim, da meia-noite, você fica da meia-noite, trancado na igreja, em oração, até as 18 horas, entendeu? E quando não ficava na igreja, aí às 9, das 8 às 9, o de oração, e ficava até às 18. Culto, oração e tudo. E eles nomearam agora dia um Deus. Uhum. Né? Não é que eu sou velho, pelo amor de Deus. E na realidade, em um desses jejum, uma mulher do Nordeste profetizou e falou: Deus vai te dar uma palavra erudita de fogo. E meu irmão, pastor, depois de uns anos, falou: olha, eu preciso de jovens comigo, para ir ali fazer algumas coisas na igreja, véspera de um feriado prolongado. Meu irmão entra, foi eu, Marco Aurélio, Edmilson, Felipe Reis, o outro Marquinhos, foi o Eziel, só os terroristas da igreja, só. Meu irmão, e eu vi o movimento estranho do meu irmão, porque entrou todo mundo e tal, a gente de lá. Ele pega o bebedouro, põe dentro do banheiro e tranca. Ele pega as coisas de comer, põe dentro do escritório e tranca. Ele pega a porta da igreja e tranca, liga para a esposa e diz, vem buscar a chave. Ele joga a chave da igreja para fora e diz, volta daqui 3 dias. Eu falei, é isso? Pelo amor de Deus. Nossa, que boa ideia. A gente vai comer em 3 dias, jejum e oração. Meu Deus. E eu tenho uma natureza muito sarrista, apesar de parecer muito sério. Os meus amigos, eles sabem, meu nome é Isaac, pelo amor de Deus, extrovertido, alegria, riso.
Eu olhei pro meu irmão e falei, pelo amor de Deus, você vai comer. Não, é todo mundo de oração e jejum. Aí, do segundo pro terceiro dia, eu falei, tive um sonho, uma revelação. Aí todo mundo, meu Deus, Isaac, e teve uma revelação. Ou foi a revelação. Aí todo mundo chegou perto de mim, né? Porque o meu irmão fez um relógio de oração. Enquanto um orava 1 hora, outro orava meia hora e cantava meia hora, em outro lia a Bíblia, outro intercedia. Ele fez um relógio de oração entre os jovens. Eu tive uma revelação, todo mundo veio, eu falei, sonhei lasanha, frango, comida. Ah, para, Isaac. E nesse dia de madrugada, da segunda para a terceira noite, o Eziel teve uma visão, mas o Eziel estava dormindo, porque a gente tirava 2 horas de descanso, quando fechava o relógio de oração. E nesse período de descanso, uma penumbra, meias luzes, o Eziel começou a falar em línguas. E o Eziel disse, eu estou vendo. E todo mundo percebeu que era a voz do Eziel, acende a luz, o Eziel de olho fechado, dizendo, está descendo do céu uma bola de fogo. Meu Deus, meu Deus. De olho fechado, essa bola de fogo está descendo, está descendo. E quando ele diz, não é uma bola de fogo, é uma Bíblia de ouro. E essa Bíblia de ouro está vindo, passou pelo Edmilson, passou pelo Felipe Reis, e ele de olho fechado, passou pelo Marquinhos, passou por fulano e pousou na cabeça do Isaac. Meu Deus. Deus está te dando uma palavra erudita de fogo. Meu Deus. Tanto é que tem coisa que eu vejo na Bíblia e falei, será que está aí mesmo, pelo amor de Deus? Que coisa linda. E a partir daquele dia, a intensidade de leitura, a intensidade de escritos. Gente, eu tenho 37 livros escritos, 30 publicados. Gente, quando eu leio os meus livros, eu falo, meu Deus do céu, eu estava muito crente. Quando eu leio o livro Ancião de Dias, gente, eu olho e falo, meu Deus, a soberania de Deus sobre o tempo. Quando eu leio meu livro Zípora diante dos holofotes, diversas mulheres de Deus falam, pastor, onde em planeta você estava para identificar tanta coisa? Eu estou terminando agora Mical diante dos holofotes e Mical por trás dos bastidores, mostrando os problemas emocionais herdados do pai, de toda a questão da experimentação de Mical. Eu estou lendo e relendo, eu falo, meu Deus do céu, isso aqui vai ser best-seller. Meu Deus, Eu leio meu livro Avivamento em Betânia, eu falo, meu Deus, isso não sou eu, é escândalo da graça. Amém, eu creio. Eu falo, então não vem de mim. Eu entendo, é sabedoria, é do alto. Enquanto eu estive na casa de Wesley, eu fui na casa, museu e igreja de Wesley em Londres. Super recomendo. E eu fui na igreja, fiquei muito chateado porque eu vi um quadro de Whitefield escondido. Depois a gente vai falar sobre os avivalistas. Eu fui na igreja onde, de fato, do púlpito ele trovejava, mas eu fui na casa, 3 andares. No último andar, quarto de oração. E tá lá os buracos, tá? Eu dobrei o joelho lá, fiz a oração e Billy Graham fez. Faz de novo, eu tô aí. Faz de novo. Meu Deus. Um ambiente de serenidade, um ambiente de santidade, sabe? Onde o homem de Deus se reclinava. Saindo do quarto de oração tem a biblioteca de Wesley. Nessa biblioteca, inúmeros livros, ele foi uma sumidade. E eu parei, quarto de oração, biblioteca. Quarto de oração, biblioteca. E surgiu uma máxima do meu ministério, e é o que me conduz hoje. Porque tem gente que diz, eu vou morrer de tanto estudar. Wesley morria de tanto estudar e orava até ressuscitar em glória. Essa é a máxima do meu ministério. Morra de tanto estudar. Gente, enquanto professor de teologia, tem que ler esse livro, tem que ter trabalho, faz resumo, manda para mim, revê isso aí. Morra de tanto estudar, mas não esqueça de orar até ressuscitar em glória. Gente, meu irmão, eu mostrei meu primeiro esboço para o meu irmão. Ele tá aí o primeiro esboço, 11 anos de idade. Ele falou, pegou meu esboço, rasgou meu esboço, falou, você já leu a Bíblia toda? Eu falei, não, porque ele tem, você tem que ter conhecimento geral.
Eu falei, eu demorei 3 dias para escrever esse esboço, você tá arrasando. Sim, você tem que ler toda a Bíblia, porque um pregador e não lê a Bíblia toda não é pregador. Meu Deus. Antes de fazer o esboço, vai ler a Bíblia toda. Então, nessa vertente, são 38 vezes a Bíblia toda. 38 vezes. Então, a questão de erudição, a questão de excelência, veio de tratamento de choque. E, gente, eu demorei 3 dias para escrever aquele esboço, ele rasgou Tratamento todo. de choque. Vai ler a Bíblia toda. Meu Entendeu? Deus. Então, morra de tanto estudar e ore até ressuscitar em glória. Meu Deus. Eu sou e sou pela glória de Deus, para a glória de Deus, por Deus. Amém. Você está diante de um homem e não é um homem, é apenas pó. Gente, eu venho lutando contra o câncer há 6 anos. As marcas que tenho são 38 pontos de uma cirurgia feita no dia 30 de novembro de 2024. Eu ganhei meu neurocirurgião para Jesus. Olha. É. Meu Deus. Porque no dia 29 de novembro de 2024 eu internei. E eu orando, Senhor, cirurgia. E uma semana antes, o sobrinho do pastor José Satiro, da Colômbia, me ligou. E quando ele me ligou, eu atendi o telefone. Paz, amigo. Ele falando em línguas. Tá, pará. Tomei um susto. E ele falando em línguas. Eu falei, nossa, glória a Deus, aleluia. Eu falei, ele não está falando nada, só está falando em línguas. Ele deve estar no manto, no mistério. E ele ligou errado. Quando eu fui desligar, ele gritou, desliga não, varão. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, porque eu ouvi a voz de Deus e tremeu os vitrais da igreja. Eu vou liberar essa palavra, eu estou guerreando pela sua vida. Eu não tinha falado para ninguém da cirurgia. E 6 anos lutando contra o câncer. E quando ele desceu um pouquinho do terceiro céu para a terra, ele falou, varão, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Eu quero saber qual é a palavra. Ele diz, assim diz o Senhor, eu, Deus, vou conter a hemorragia. Tomei um susto, peguei a palavra, tomei posse. 29 para o dia 30 de novembro de 2024, o médico, o meu neurocirurgião, chefe do Hospital Santa Marcelina, Itaquera, São Paulo, doutor Napoli, meu amigo, fique tranquilo, reuni 6 médicos especialistas. Gente, para reunir um médico no SUS especialista, é difícil, imagina 6. As minhas cirurgias foram remarcadas 15 vezes. Nossa. 15 vezes, estou falando do SUS, pelo amor de Deus. 15 vezes remarcado. Reuni a equipe, o médico dos Estados Unidos veio, e Deus trouxe um médico dos Estados Unidos. Veio, vai fazer sua cirurgia, fica tranquilo, está todo mundo aí. Veio também um outro amigo desse médico, do Amargo, e vai fazer, também veio outro do Hospital das Clínicas, tem uma equipe, vai correr tudo bem. Eu falei, doutor, posso falar uma coisa para o senhor? O profeta ligou semana passada. Profeta, não sei o que é profeta. Homem de Deus, doutor, ligou e falou, e se o senhor tiver problema na cirurgia do plexo braquial, Deus vai conter hemorragia. Se você está falando. Eu, doutor, eu tive um sonho essa madrugada. E um anjo de Deus chegava para mim e falava, o senhor vai ter 3 problemas na minha cirurgia. Se é evidente? Eu falei, não, sou profeta, igual meu amigo que ligou semana passada. Doutor, o senhor vai ter problema na intubação, tá? Ô, doutor, eu vou ver a luz, mas eu volto. E Deus tem uma obra na minha vida, tá bom? E quando eu voltar de ver a luz, eu vou precisar de uma injeção de ânimo, tá? Se você está falando. Porque vocês estão diante de um Lázaro ressuscitado. Eu creio. 10 horas e 48 minutos de procedimento cirúrgico, 4 tesouras quebradas. Volto, entubado. A enfermeira olha e diz, você sabe... Aí começou a rir, ele acordou. Sabe onde o senhor está? Sabe quem é você? O senhor vai ficar 14 dias a 15 dias na UTI vermelha. Não, o senhor não está entendendo. O senhor vai ficar na UTI vermelha 14 dias. Eu não podia falar? Falei, até parece que eu vou ficar 14 dias, pelo amor de Deus. Um dreno, 38 pontos. 3 dias e meio, já estava na UTI amarela. Uns 5 dias já estamos com carta de alforria. Eu vou embora para minha casa, pelo amor de Deus. Meu médico foi me visitar no 4º dia. Puxou a cadeira. Os médicos da equipe
sentou na minha frente, eu sou sarrista, eu perguntei, e aí, doutor, vou sobreviver? Ele começou a chorar. Eu falei, doutor, pelo amor de Deus, tô brincando. Senhor, pelo amor de Deus, tô perguntando se eu vou sobreviver, é brincadeira. Eu pergunto pro senhor se eu vou sobreviver, o senhor começa a chorar, pelo amor de Deus, eu vou ter uma ansiedade aqui, vou morrer, não vou morrer. Tirou tudo, não tirou. E ele chorando, dizendo, eu só tô tentando entender. Entendeu o quê, doutor? Pelo amor do eterno. Como é que você sabia tudo o que aconteceu na cirurgia antes do procedimento? Como assim, doutor? Você falou que era 2 horas, você falou que eu ia ter problema de intubação, 2 horas para te intubar. Você falou que ia ver, eu não vou chorar, você falou que ia ver a luz e voltava, eu te perdi na mesa de cirurgia. Eu te reanimei e te trouxe de volta à vida. Doutor, eu posso falar uma coisa para o senhor? Pode. Foi o senhor não. Foi Deus que me devolveu a vida, doutor. Aleluia. Rapaz, quando você voltou da reanimação, eu tive que te dar adrenalina, porque seus sinais vitais estavam tão fracos. Aí eu lembrei e perguntei, doutor, e a história da hemorragia? Ele começou a chorar mais. Eu falei, doutor, pelo amor de Deus, já disse pro senhor, para de chorar, eu vou tomar de ansiedade. E pelo amor de Deus. Ele olhou para mim e disse, rapaz, chegou uma hora e você sangrava demais. Eu olhei para minha equipe médica e falei, gente, 2 horas para entubar. Gente, reanimação. Depois da adrenalina, sinais vitais estabilizados, vamos perdê-lo, eu não consigo conter hemorragia. Meu Deus. Palavras do doutor Napoli, da neurocirurgia do Hospital Santa Marcelina, Itaquera, em São Paulo. Quando eu disse, nós vamos perdê-lo, eu virei para pegar um instrumento cirúrgico. Quando eu volto, a enfermeira-chefe grita, doutor, a hemorragia parou sozinha. Você está diante de um Lázaro ressuscitado. Meu médico olha e diz, você está melhor do que eu. Então volta para casa, volta, eu vou tirar os 38 pontos e eu preciso falar com você. Volto, tiro os 38 pontos, cicatrização top. Ele olha para mim, senta aí, sentei. Ele falou, é você? Eu falei, doutor, você é o meu médico. O meu prontuário está aí. Ele falou, não, é você? Eu falei, eu sou eu, doutor, pelo amor de Deus. Pergunta filosófica agora, nessa altura do campeonato, quem é você? Eu sou eu, doutor. O que você faz? Quem é você? Eu falei, doutor, eu sou pastor, creio em Deus, minha casa ama a Deus, Deus é tudo para nós. Como é que você sabia tudo que aconteceu na cirurgia antes do procedimento? Eu falei, doutor, eu tenho um Deus. E falou que ia passar comigo todo esse processo. Ele bate na mesa e diz, está explicado. Abaixou a cabeça e disse, está bom, eu me rendo. Se rende o quê, doutor? Qual é a palavra que Deus pôs no seu coração para você falar para mim? Meu Deus. Aí ele começou a boa obra, você viu a mão de Deus, hoje é meu amigo, the best friends. Tem um WhatsApp pessoal do meu neurocirurgião. E ele se propôs a participar de culto, podcast, para falar a parte dele. Ele viu a mão de Deus. A última consulta com ele entrou, ele estava num procedimento, ele ligou, falou, Isaac, tá aí? Tá, segura ele, eu tô indo aí. Era 10 horas da manhã, eu falei, meu Deus do céu, ele vai chegar e 2 horas da tarde, eu tenho que esperar. Ele chegou meio-dia. Quando ele chegou, ele disse, pastor Isaac, eu falei, doutor Napoli. Ele falou, você é pastor lá fora e você é meu amigo, me dá um abraço. A paz do Senhor. Eu sou um Lázaro ressuscitado. A vida que eu tenho hoje não é minha. É um presente e eu vou devolver para Deus. Amém. Você está diante de um homem de um pó soprado. Então, hoje, eu entendo, membro de Academia de Letras, pastor, teólogo, escritor, portas abertas no Brasil e no mundo. Eu sou só um Lázaro ressuscitado e vou viver para a glória dele. Não vivo mais. Essa vida não é minha, é dele. Esses dias eu estava orando, falando, Deus, 2026 vai ser tão difícil. 2025, sessões de radioterapia, 33 sessões. Senhor, 2026 vai ter sessões de quimioterapia. Vai ter nova cirurgia e vai ser tão complicada quanto foi de 10 horas e 48 minutos.
Eu estava orando, e quando eu estava orando, falando, Deus, vai na minha frente, me dá saúde, põe a tua mão, afofa a minha cama, eu ouço a voz de Deus. E a voz de Deus me disse, porque eu conheço a voz de Deus. Quando Deus fala comigo, eu estou orando, Senhor, dá livramento, vai, me dá saúde. Eu ouço a voz de Deus. Você já escreveu o que você quer que seja dito no seu sepultamento? Gelou a minha alma. E eu pensei, se fosse o homem dizendo, ia dizer, Senhor, me livra. Se fosse o diabo dizendo, você vai morrer, Deus me livra. Mas Deus me perguntando se eu já escrevi. Eu vou morrer, eu estou orando para Deus me dar saúde, e Ele vem dando um decreto dizendo, você já escreveu e você quer que seja dito no seu sepultamento? Eu levantei da oração tremendo, falei, eu vou morrer. Tomei um copo de água tremendo, respirei fundo. E pensei comigo, eu sou um Lázaro ressuscitado. Essa vida eu tenho não é minha. Olhei para o céu e falei, Deus, essa vida eu tenho não é minha, é sua. Se o Senhor quiser tomar a minha vida agora, ela é sua. Se o Senhor quiser tomar daí a uns dias, ela é sua. Daí 1 ano, daí 10 anos, 50 anos, ela é sua. Senhor, eu vou escrever. Eu vou escrever. Enquanto membro da Academia de Letras, eu vou escrever. E não vai ser do o pobre, nascido na Zona Leste de São Paulo, e foi para 14 países para pregar sua palavra, um escritor. Não vai ser sobre mim, vai ser sobre o Senhor. Não vai ser alguém acima da média, vai ser alguém que está debaixo da graça. Não vai ser sobre mim, vai ser sobre o Senhor, vai ser uma doxologia. E eu orando, falando, Deus, quem for fazer o meu sepultamento e ler isso, vai chorar, vai ter até língua estranha, até batismo, o Espírito Santo no meu sepultamento. Essa vida não é minha, é sua. Eu ouço a voz de Deus novamente. Eu ouvi a tua oração e recebi a sua oferta. Você não morrerá, mas viverá. E contará os meus grandes feitos. E é por isso que eu estou aqui nesse podcast. Para contar que Deus é fiel. E Ele usa Lázaro ressuscitado. Todos nós somos Lázaros ressuscitados. E Lázaro, o nome, a ilha em Deus ajuda. A senhora precisa de ajuda de Deus? Fernanda, ajuda de Deus? Com certeza. Você está aí precisando de ajuda de Deus? Porque foi o Espírito de vida. O Espírito de ressurreição e vida entrou naquela sala de cirurgia e me devolveu a vida. Foi esse mesmo Espírito de vida e entrou no filho da viúva de Sarepta. Foi esse mesmo Espírito de vida e ressuscitou o filho da mulher de Sunem. Foi esse Espírito de vida e entrou no moço e bateu nos ossos de Eliseu. Foi o Espírito de ressurreição e vida. Foi esse Espírito de ressurreição e vida que entrou no filho da viúva de Naim. Foi esse Espírito de ressurreição e vida e ressuscitou a filha de Jairo. Foi esse Espírito de ressurreição e vida que entrou na sepultura de Lázaro. Foi esse Espírito de vida que entrou em Tábita, ou Dorcas, e levantou. E entrou em Eutico e o levantou. E entrou na sepultura de Jesus e o levantou. E Paulo vai dizer, se habita em vós o Espírito e ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, o qual vos vivificará. Gente, todos nós somos Lázaro ressuscitado. Ele abriu nossa sepultura. Você está diante de um Lázaro ressuscitado e vai proclamar a glória de Deus. Gente, essa vida não é minha, dele. E eu nem ia contar esse testemunho, mas a gente já está aí, eu vou glorificar a Deus por isso. Hoje eu entendo, e enquanto membro da Academia de Letras, alguém falou, qual é a sua definição? Eu disse, pode colocar aí, apenas um Lázaro ressuscitado. Glória a Deus. Porque nós morremos para a lei. Simples, porque um homem e já enfrentou a morte, não tem mais nada. Então, hoje, eu me nomeio não teólogo, não professor, não escritor, nada disso. A minha nomenclatura hoje, eu tomei para mim apenas um Lázaro ressuscitado.
Enfim. O Adriano, ele falou assim, eu preciso trazer um amigo aqui. E aí ele falou assim, ele tem uma sabedoria e ele está enfrentando um câncer. Mas quando você senta para falar com ele, parece que quem está doente é você. Né? E a gente olhando, quem é superficial ou terreno demais, vai olhar, vai assistir esse vídeo, ouvir o Senhor falar, vai achar que nessas etapas de todas as vitórias não teve processo, não teve dores, não teve humilhações, não teve lágrimas. Mas tem. Mas tem e muita. E o pastor Isaac, gente, ele estava falando, né? A minha missão hoje é fazer a minha filha não Odiar o Deus eu amo. O Deus que eu amo. E como que a gente faz isso? E como que a gente faz isso? Porque daqui a pouco eu quero ouvir, o senhor vai falar, claro, por favor, ouvir o mestre. Em nome de Jesus, estou aqui. Sou só uma, meu Deus do céu, aluna, né? Uma discípula. E eu, meu Deus do céu, é muito bom ouvir. Mas como que a gente hoje faz isso quanto pregador, quanto servo de Deus, vizinho, mãe, esposa, amigo? Como é que a gente passa essas experiências ou histórias, né, para que as pessoas amem o Cristo e não os odeiem? Muitas das vezes anulando a nós mesmos. Diante de situações, eu falo muito para o meu filho, porque tem pessoas que a gente até consegue, né, pastor, esconder o que a gente passa nos bastidores. E eu converso muito com meu filho, hoje ele com 13 anos, um menino muito mais inteligente do que eu, na minha época, com 13 anos. Eu falo para ele o seguinte, eu não posso colocar a perder a minha essência pela dureza das pessoas. Sim. E eu falo para ele o seguinte, cuidado com o que você alimenta. O que é que você vê da sua mãe? Você vê uma mãe que ora? Você vê uma mãe que renuncia? Uma mãe que serve a Deus, que lê a palavra? O que você vê da vida da sua mãe? Então, a gente não pode, infelizmente, né, dar acesso à nossa intimidade a todo mundo. E a minha preocupação também, meu pastor, é essa. O que eu passo para o meu filho? Então, apesar das minhas dores, eu procuro fazer ele entender que Cristo ainda é o caminho. E a gente tem que aprender uma coisa, a colocar na balança aquilo que nos dá vida, aquilo que nos alimenta. O que é que você vê? Você vai ver o que você tem acesso. E você quer ter acesso ao quê? A pessoas amargas? A pessoas que vivem de qualquer jeito? Porque hoje em dia tem pessoas que falam para ir para a igreja para ser desse jeito, mas nem todo mundo está na igreja desse jeito. Então, às vezes, a gente quer usar o problema do outro, o mau testemunho do outro, só para colocar em ação a nossa vontade. Qual é a vontade? A vontade de desviar, de só ser mais um, de ser qualquer um, de não ter compromisso com Deus. E a gente conduzir os nossos filhos, a nossa igreja, o Senhor como professor, os seus alunos pelo caminho do amor a Cristo, é muitas das vezes invalidar a sua dor, é deixar, como o Senhor falou, não ia contar esse testemunho. Sim. Mas louvado seja Deus, porque eu estava doida para perguntar e só não sabia por onde ir. Glória a Deus. Glória. Né? Mas muitas das vezes é o Senhor enxugar as tuas lágrimas para falar da vida de Cristo, para falar do amor, da salvação de Cristo. E essa é a minha preocupação a respeito dessa igreja, a respeito do meu filho, a respeito dos filhos dessas pessoas, dos meus netos. Como é, pastor? Você sabe que os anjos iriam pregar o evangelho. E
mas eles não teriam sucesso. Porque o evangelho é transformação. Como é que um anjo vai dizer para você assim, olha, Jesus salva? A pessoa vai olhar e falar, te salvou do quê? Uhum. Jesus cura, ele te curou do quê? Você está em corpo glorificado. Ah, Jesus me curou, me livrou do diabo. Então, você é espírito. Então, o poder do evangelismo está, eu fui curado. Eu fui transformado. É o testemunho vivo. Entendeu? Porque os anjos, eles eram pregar. Tá certo que vai ter um anjo que vai pregar no Apocalipse e tal. Depois a igreja não estiver mais aqui. Mas enquanto estivermos aqui, porque nenhum anjo pode dizer, eu fui cheio do Espírito Santo. A frase, e alguns pregadores, no seu pentecostalismo, diz, hoje o diabo vai sair endemoniado. Apesar de ser engraçado, não é uma verdade. Porque um espírito não pode entrar em outro espírito. Então, a questão é, então um anjo não pode ser cheio do Espírito Santo. Porque esse é um privilégio nosso. Então, a questão de pregar o evangelho é essa. Pela questão, eu fui tocado, eu fui orado, eu fui liberto, eu fui transformado. Então, quando nós falamos em gerar amor e não ódio ao Deus ao qual nós amamos, porque esse é o meu maior desafio. Se posicionar para não fazer minha filha odiar o Deus que eu amo. Então, como é que eu faço isso? Pelo exemplo. Orando. Papai, eu quero isso. Você vai orar para o papai do céu, abençoar o papai, porque o papai do céu abençoa o papai abençoa a Manu. Sou dependente de Deus. E então, nessa questão, e é aquilo. Porque vida de aparência as pessoas percebem. Percebe. O farisaísmo, ser pouco aiado, entendeu? As pessoas percebem. O odre velho, as pessoas percebem. Então, existe toda uma questão divertente e ela remete ao quê? Ser verdadeiro, ser inteiro, ser íntegro. Eu não estou falando de pessoas perfeitas, eu estou falando de pessoas que têm defeitos, mas que estão buscando a santificação em Cristo, em uma progressão. Então, você envolver uma geração é pelo exemplo. Entendeu? Não é vai orar, vem orar comigo. Não é vai ler a Bíblia. Porque assim, gente, eu venho de uma geração. Meninos, você está muito mal educado, vai ler a Bíblia. Aí a criança processa ler a Bíblia como castigo. Uhum. Menino, você desobedeceu a professora. Tá de castigo, vai para a igreja. Ou então ir para a igreja é um castigo. Meu Deus. Menino, você me respondeu, vai orar, porque você está de castigo. Então orar é um castigo. Então nós temos uma geração, e está vindo aí, a geração, ela vai se esquivar. Não, se fulano fala, eu vou para a igreja, sei igual a pessoa, fulano, Bertano, ela usa isso como uma desculpa para se esquivar do seu chamado, da proximidade de Deus, entendeu? Porque assim, essa geração foi ensinada, orar é um tormento, ir para a igreja é um martírio. Se você usar psicologia reversa com seu filho, é simples assim, ó. Você aprontou demais, você não vai para a igreja, vê seus amiguinhos, não. Vai passar limpo porque você está de castigo. Eu quero ir para a igreja, eu quero ir para a igreja. Psicologia reversa, irmão, pelo amor de Deus. Vem orar, papai do céu, abençoa minha filhinha. Ela respondeu. E eu vou te falar uma coisa, e a criança vai arrumar um jeito de burlar a educação cristã e você vai dar. Porque eu estive com um pastor presidente e top, maravilhoso. Melhor do que ele só arro de fogo no céu, eu tô falando sério. Gente, chegamos na porta da igreja, uma catedral, ele virou para a filha e disse assim, olha, nós chegamos no aleluia, tá? Então agora, eu já vou te falar, você não vai descer do carro, você não vai tocar bateria, não vai tocar guitarra, não vai jogar o baixo no chão, não vai bater nos amiguinhos na escola.
na salinha e você vai se comportar. Você tá me ouvindo? Uhum. Irmão, santa de Deus, na hora que abriu a porta foi um terremoto. Já chegou dando voadora na menina, puxando o cabelo da outra, Ei. tocando bateria, jogando guitarra no chão e o pastor só olhando. Fomos à casa dele depois do culto, eu estava hospedado lá. Ele olhou para a menina e falou: lembra, eu te disse? Não bater nos amiguinhos, não tocar bateria, não tocar guitarra, não jogar o baixo no chão, não fazer desobediência. Lembra, papai? Então agora, puxou de uma varinha, eu vou te educar. A menina olha, disse: calma aí, papai. Não deixa o diabo te usar agora. Porque a criança, ela vai se defender. Gente, tinhosa, não deixa o diabo te usar. E o pastor olhou e falou: não vai ser o diabo não, vai ser Deus mesmo. E o papai vai te educar. E ainda eu vou cantar glória, glória, aleluia. E foi, gente. Eita. Então, a questão, porque criança vai fazer coisa de criança. E a questão do acolhimento, gente, não importa. Um abraço é curador. Um eu te amo protege. Entendeu? Gente, de 10 mandamentos, vamos lá, de 10 mandamentos, Davi quebrou 9. E é um homem segundo o coração. Quebrou 9, ele só não pegou no sábado, tá? Os outros mandamentos ele quebrou todo, mas ele é filho. Ele se posiciona. A diferença entre Adão e Davi é que Adão, ele pega e corre de Deus. Davi pega e corre para Deus, mesmo depois de um ano. Meu Deus. Ele corre para Deus, ele vai lá e vai dizer: Senhor, ei, não retire de mim, não me lance da tua presença, não retire de mim teu Espírito Santo. Porque Davi, ele não correu de Deus, ele correu para Deus. Então, de 10, ele quebrou 9. Mas ele foi lá para ser restaurado. Porque Davi entendeu e Adão não entendeu. Adão entendeu e Deus era poderoso, criador. Davi entendeu e Deus era poderoso, criador, mas ele é pai. Meu Deus. Nenhum pai joga a filha fora. Gente, é inadmissível. Meu Deus. Ai, pastor, minha filha ficou grávida antes do casamento. Meu filho, olhe, vem cá. Entendeu? Repreensão, disciplina, toda questão, toda prerrogativa, um futuro. Mas olhe, gente, 10 mandamentos, Davi quebrou 9, Deus falou: vem cá. Vou te fazer um homem segundo o meu coração, porque você se arrepende, porque você se quebranta. Então, hoje, todo pai precisa entender percursos, encontros, desencontros, altos e baixos, tem toda a prerrogativa. Você tem e sempre doar o seu melhor em amor. Se doar. Gente, a sua filha percebe se você valoriza mais a foto da minha bebê. Se você valoriza mais o celular do que a criança. Gente do céu, eu tenho um livro, O Melhor Pai do Mundo. É uma série de mensagens. O primeiro foi o pai do lunático, o melhor pai do mundo. Ele tem o pior filho do mundo, o filho endemoniado, mas não desiste dele. Meu Deus. E tem gente que abre mão do filho, da filha. Não, se você quer que o seu filho não odeie o Deus que você ama, ame o seu Deus de tal maneira que o seu filho entenda: meu pai ama a Deus, ama minha mãe, me ama. Então, por isso eu me sinto amado e vou amar o Deus e o meu pai ama. Glória Maravilha. a Deus. Que coisa A linda. gente tem que marcar um outro podcast. Não, gente. com certeza, pelo amor de Deus. Eu já me sinto. Quem sou eu na fila do pão? A fundadora do podcast, cujo pastor, com os montão de título que ele tem, porque a quem honra, honra. Não podemos anular. Né? Ele disse: eu sou só aqui pó, poeira. Mas é um homem que tem buscado a Deus entendimento, comunhão, graça. Então, a gente não pode anular tudo isso que Deus acrescentou ao Senhor. Eu me sinto o quê, meu filho? Me sinto amicíssima de Deus em ser aqui convidada a reconvidá-lo. Então, essa casa mês de março é mês da mulher, né? Podemos falar sobre Zípora e Mical, né? Podemos, tem mais? Podemos falar de todas. Em nome de Jesus. Vamos devagar. Tá bom, vai. Tá bom. Prometo um café
Prometo Gente, um Deus vai me café. exaltar. Ó. Eita, glória. glória a Deus, que Deus abençoe. A gente já usou e abusou aqui do pastor. Eu não sou Deus, mas usamos ele hoje tanto aqui com força. E de por mim eu varava aqui à noite, porque é muito conteúdo, é muito pão e é muito bom. Eu quero aqui, humildemente, com todo o meu carinho, agradecer ao Senhor mais uma vez Prazer. pelo privilégio, esse tempo de mesa, de comunhão. E eu, meu Deus do céu, olha, de verdade mesmo, de verdade. Eu estou saindo daqui com muita coisa, Glória a Deus. muita coisa que eu não quero dormir e perder em algum lugar, sei lá. Mas eu quero depois colocar em prática essas coisas, sabe? Buscar, correr atrás, porque eu quero poder transmitir às pessoas, pastor, em Amém. uma conversa de verdade mesmo, sem falsa demagogia. A mesma alegria que o meu coração sentiu aqui em ouvir o seu testemunho, né? A sua vida, a sua caminhada com Deus, que Deus, sabe, continue levando o Senhor em muitos, muitos, muitos lugares, passando essa força para outras pessoas que às vezes reclamam de uma unha encravada e o Senhor aí o próprio milagre, né, sendo pregado em cima dos altares. Eu creio que até mesmo sem abrir a boca, apenas subindo lá, sabe, diante de uma história dessa a gente vê que muitas vezes como a gente é ingrato, sabe? Então que Deus te abençoe. Amém. Muito obrigada. Amém. Muito obrigada mesmo. Quer falar alguma coisa? Tem o que falar, minha filha, em nome de Jesus? Geralmente eu já sou quietinha, assim. Eu sou a que menos fala, isso é normal. Tenho meus trem, assim, né? Esquisito. Mas diante, assim, de tudo que o Senhor falou, né? De todos os ensinamentos que aqui foram dados, né? Pelo Senhor. Sobre transformação, sobre relacionamento, sobre generosidade. Foi um momento de... Uma aula. que me foi uma aula. ensinou eu costumo dizer do meu pastor aqui, né, que todas as vezes que ele pega no microfone no altar, ele bate na gente de uma forma carinhosa, eu falo para ele, porque são direcionamentos do céu que às vezes a gente, no nosso dia a dia, a gente acaba se perdendo ali, e às vezes Deus usa pessoas para nos trazer de volta, falando, filha, esse aqui é o caminho. Amém. Não existe outro caminho, a não ser esse é o caminho. E o testemunho do Senhor que de vez em quando a gente murmura por tantas coisas assim, pequenas, bestas, coisas que são em vão, né? E a gente se depara com um testemunho desse. E não só com testemunho, olhar para uma pessoa que tem esse testemunho e mesmo assim consegue olhar para o céu e dizer, Senhor, esse é o teu. Aqui, o que eu vivo, o que eu passo, o que eu enfrento é para a tua glória. E isso, hoje em dia, na minha concepção, a gente vê que é um pouco escasso, porque parece que a gente vive num momento onde as pessoas querem a Deus por aquilo que Ele faz, não por aquilo que Ele é. Sim. E quem busca a Deus por aquilo que Ele faz, não por aquilo que Ele é, se perde no meio do caminho quando ouve um não de Deus. Quando não tem que passar pelo processo da enfermidade e ainda não está pelo processo da cura. E a gente acaba saindo, né, ou virando as costas para Deus nesse momento. Quando a gente entende quem Ele é nas nossas vidas e para quê, qual é o nosso propósito aqui, nós entendemos, eu posso passar por tudo. Desde que Deus não me largue, o resto a gente corre atrás. Então, pastor, que Deus te honre. Amém. Eu tentei, eu juro que eu tentei, eu juro. Eu tentei expressar ou esboçar alguma coisa aqui, mas eu não consegui, pelo tamanho, o poderio daquilo que eu aprendi aqui hoje. E, para mim, essa mesa aqui de comunhão foi surreal. Para mim. Amém. Glória São a Deus. anotações que estarão aqui. E eu, quando eu chegar na minha casa, eu vou falar para o meu marido, amor, não consegui falar nada. Antes de eu sair, eu falei, amor, não sei, eu estou esquisita. E quando eu chegar a falar, amor, não consegui falar nada, mas eu tenho um monte de coisa para te dizer aqui. Contar. Quem foi o cara que foi lá e os ensinamentos que eles nos deu hoje? Então, E eu não obro direitos autorais. Pode pregar tudo. Glória a Deus. então, pastor, que Deus te abençoe muito. Amém.
que esse testemunho e essa palavra, esses ensinamentos do Senhor ultrapasse gerações e gerações, né? Que não fique, pode ter certeza que aqui não vai ficar só em nós Não aqui, vai. e eu nem digo pela gravação que vai subir para o YouTube depois. Eu digo de todas as vezes que nós tivermos oportunidade, com certeza. O nome Isaac vai ser citado. Deus. E a gente vai falar, cara, eu conheci um cara que ele abriu os meus olhos e a gente, É né, doido. abriu nossa mente. Nós tivemos transformações de mente aqui, eu tenho Amém. certeza disso. Amém. Glória Então, a Deus. que Deus abençoe muito o Senhor, a sua casa, a sua família, e que a graça de Deus continue. Continue. Aonde o Senhor estiver, aonde o Senhor pisar a planta dos seus pés, que o Senhor esteja lá com o Senhor, Amém. fazendo o Senhor prosperar. E é isso. É isso. Meu coração hoje está em paz. E conte com a oração dessa galera aqui. Sim. Eu só tô ouvindo porque o pessoal tá orando mesmo. Não, Sim. Em nome de Gente, Jesus. obrigado pela oportunidade de poder conhecer e a bênção de Deus recaia sobre todos esses que foram alcançados. Obrigado Amém. pelo privilégio. Amém. Privilégio nosso. Jesus. Estou aqui baqueada, né? E no final de tudo a gente descobre, né, que ele também é cirurgião, gente, né? Porque o doutor Napoli, é isso? Isso, doutor Fez a Napoli. cirurgia, né, nele, e no final ele fechou com chave de ouro, fazendo ali a cirurgia no coração do doutor. Porque Deus não é gente, não. Deus não sabe brincar em serviço. Gente, Deus abençoe a todos vocês que assistiram esse vídeo. Compartilhe. Seja um abençoador deste canal. Tá? Se tu não lembra do logo lá no início da conversa, deixa de ser preguiçoso, volte lá, vai assistir o vídeo quando o pastor fala da semente, tá? Então semeie, compartilhando, seguindo, ative o sininho. É isso aí? Sininho de Fala notificações. você, que eu tô bombardeada, filha. Meus irmãos, Deus abençoe a todos que estão aqui nos assistindo. Glória Quero a Deus. te pedir agora, com todo carinho e amor, vai lá, curte, comenta, compartilhe. Aperte aí o sininho de notificação, porque assim o YouTube vai entender que você tem interesse nesse conteúdo. Todas as vezes que nós postarmos um vídeo, ele vai te indicar e vai notificar no seu celular. Então, esse projeto aqui não é para nós ficarmos famosos. Esse não é o intuito. O intuito desse projeto é apenas que você receba a vida através da palavra de Deus. Não tem outro lugar melhor ou outra oportunidade melhor do que receber vida através da palavra. A Bíblia fala que o diabo ele vem para matar, roubar e destruir. Porém, eu vim para dar vida e vida com abundância. Então, que através desses vídeos, através deste projeto, você alcance vida, alcance abundância em vida. Então, não fique só para você. É egoísmo ficar só para você. Compartilhe, manda para as pessoas. É crente, não crente, desviado, não desviado, que está afastado, que não está, que está abatido, que não está. Envia por tanto de pessoas que você conseguir enviar. E ajude aqui o nosso canal. Dessa forma, você vai estar não só nos abençoando, mas também abençoando pessoas que precisam ouvir a palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos e até o próximo.